São 12 anos de mercado, mais de 5.000 estudantes já realizaram seus sonhos de intercâmbio. Aqui na Dreams, são mais de 95% de aprovação no nosso NPS, ou seja, mais de 95% dos estudantes viajariam novamente com a Dreams. E temos estudantes no Brasil inteiro. Tudo isso faz parte de um sonho esse que começou há 12 anos atrás. Fala galera, meu nome é Gian Sintra, sou diretor e fundador da Dreams Intercâmbios. Esse sonho da Dreams Intercâmbios começou há exatamente 12 anos atrás, no final de novembro de 2012, e eu me lembro como se fosse hoje todos os passos que a gente deu. E hoje eu vou compartilhar com vocês, para vocês saberem um pouco mais quem é a Dreams Intercâmbios, o que nós fazemos e por que nós surgimos, tá certo? Eu acho que essa é a ideia desse vídeo de hoje. Vou tentar ser o mais curto e o mais breve para vocês saberem dessa história também. A Dreams Intercâmbios, na verdade, surgiu, se a gente for falar de CNPJ, surgiu no dia 6 de março de 2013. Ela foi idealizada em novembro de 2012, começamos as operações em dezembro, mas o CNPJ nós só abrimos depois. Mas tudo começou, na verdade, quando eu e mais dois amigos, a gente queria proporcionar a mesma experiência que a gente teve. A gente morou fora, nós fizemos intercâmbios, né? Eu morei na Inglaterra, morei em Londres mais precisamente. Em Londres eu tive a oportunidade de estudar e de também trabalhar. Foi uma oportunidade incrível. E em Londres eu fiz um contato com o dono de uma escola, e quando eu fiz o contato com o dono da escola, quando eu voltei para o Brasil, ele até me convidou para representar a escola dele aqui no Brasil. No primeiro momento eu não abri a empresa, eu entrei dentro de uma empresa multinacional, depois eu fui para outra, né? Isso num período de 8 meses. Eu entrei como estagiário em uma, depois eu fui chamado para ser gerente comercial de outra, porque eu já estava falando inglês fluente. E quando foi em novembro de 2012, um amigo meu, né, hoje meu sócio, me ligou e disse: Jean, eu tô voltando para o Brasil de Londres. A gente tinha se conhecido em Londres, mas éramos conterrâneos da mesma cidade. E ele fez: e eu quero abrir uma empresa de intercâmbio. Eu vi que tu já tem um contato com um representante de uma escola. Como é que ele sabia disso? Porque eu tinha criado uma arte na época no Facebook, né, a arte criada pelo Paint, para vocês terem uma ideia, dizendo que eu ia dar consultoria de intercâmbio para quem quisesse ir para Londres, porque eu podia indicar a escola e também podia indicar a acomodação. E nisso, né, quando ele me ligou, ele fez: Jean, vamos abrir uma empresa de intercâmbio. Um amigo meu já me avisou, ele tem até o nome da empresa, vai se chamar Dreams Intercâmbios. Eu sempre quis empreender, eu achava aquilo massa, mas além de empreender, ele tocou num assunto muito sensível, ele tocou no assunto intercâmbio. E eu sempre digo, quem diz que a infância é a melhor fase da vida, porque com certeza nunca foi intercambista. E quando ele me convidou para aquela proposta, eu nem pensei duas vezes, eu estava até bem... A palavra não era estabilizado, porque eu era muito novo, eu tinha 21 anos de idade, hoje eu tenho 33. E quando ele me convidou, eu disse: caramba, não tem como negar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Uma das coisas que eu mais acredito é educação. E o pessoal está disposto a me pagar para eu poder fornecer isso se eu abro uma empresa de educação internacional. Então, quando ele disse: vamos abrir a Dreams Intercâmbios, aquilo ali era literalmente um sonho para mim. Era o my dream, né? Porque eu conseguiria empreender, que era uma coisa que eu sempre quis, e ao mesmo tempo empreender em uma área que eu super acredito, que eu super amo. Até hoje eu digo, né, como eu falei, eu sou pago hoje para viajar, visitar escola, visitar países, instituições. Quando a gente começou a Dreams, a nossa principal proposta era: como é que a gente vai proporcionar a mesma experiência que nós tivemos, né, na hora do nosso intercâmbio, e como a gente vai popularizar isso financeiramente. Quando a gente pensava em intercâmbio no passado, a gente tinha aquela ideia que era algo inviável, que era algo que não se alcançava, só pessoas com muitas condições financeiras, né, pessoas ricas que poderiam fazer. E a ideia da Dreams era justamente isso, era trazer isso para o mercado de forma mais viável financeiramente falando. E aí a gente começou nossas atividades em 2012, oferecendo boas opções de escola e também com preços factíveis. E o que foi que a gente pensou sobre tudo? A gente pensou no nosso pós-venda. A gente tinha feito o intercâmbio e sabemos que tivemos alguma lacuna, né? Tivemos algumas lacunas, na verdade. Quais foram essas lacunas? Estávamos lá, não tínhamos o suporte necessário. E foi justamente com a Dreams Intercâmbios que a gente veio com essa ideia. Vamos trazer um pós-venda diferenciado, vamos trazer um pós-venda inovador. E hoje, se você for entrar no Google, se você for entrar nessas plataformas de avaliações,
Reclame Aqui e tudo. O grande diferencial da gente é o nosso suporte, é o nosso pós-venda. Hoje nossa estrutura conta com 9 pessoas trabalhando na equipe de pós-venda financeiro. Hoje a gente também somos uma equipe de praticamente 30 pessoas, onde está distribuído com marketing comercial e pós-venda. O nosso principal pilar é o nosso pós-venda, porque a gente acredita que se a gente vender, a gente tem que ter o cuidado de estar dando esse suporte. Então foi assim que surgiu a Dreams Intercâmbios. Foram com esses conceitos, foram com essas ideias. E a Dreams Intercâmbios hoje a gente está falando de uma empresa de 12 anos no mercado, mais de 5 mil estudantes já viajaram conosco. A gente atende hoje o Brasil inteiro, não só Pernambuco. O escritório da gente aqui tem 30 pessoas, como eu havia falado. E o grande diferencial da gente é esse, é vender e ao mesmo tempo poder acompanhar. Né? Então foi assim que a Dreams Intercâmbios surgiu. Lógico, se eu for falar de toda a história, um por um, todos os sufocos, todas as dificuldades, todas as glórias, com certeza aí a gente tem que fazer um vídeo aí de bastante tempo, mais de 3 horas. Mas isso é uma ideia para vocês saberem como surgiu a Dreams Intercâmbios, o que é a Dreams Intercâmbios e qual é o nosso diferencial como uma empresa que vende o serviço de educação internacional.